E aí, como tá o seu processo espiritual? Tá difícil? Tá fluindo? Como estão as suas curas? Talvez essa seja uma das suas grandes preocupações. Como curar o que você precisa. Os traumas, os gatilhos, as formas pensamentos, todos os desequilíbrios que você vê causando problemas e dificuldades para você. Como você pode, enfim, curá-los? Talvez você faça terapia, rituais, sessões de terapia sonora com cacau, com cristais, com ETs, com psicodélicos, tudo na busca da sua cura. Com certeza você encontrou conforto, respostas, mas talvez os seus maiores problemas ainda sigam sem resolução. E aí? Será que você está no caminho certo? O que será que falta realmente para você chegar lá, na tão sonhada cura? Será que você realmente sabe o que precisa fazer para se curar? Eu sou a Renascimento e aqui nesse canal nós falamos sobre espiritualidade e autoconhecimento de forma inteligente e madura. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não deixa de se inscrever aqui no canal, curtir esse vídeo e ativar as notificações para você não perder nada por aqui. Isso também me ajuda muito a fazer esse conteúdo chegar em outras pessoas. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o tal do processo espiritual. Vamos falar sobre as curas que a gente busca, sobre o que pode possivelmente ainda estar te impedindo de chegar lá e mudanças essenciais de compreensão que você precisa ter para avançar nesse caminho. Eu também vou te dar ferramentas práticas para se aprofundar no seu processo. Eu espero que no final desse vídeo você tenha mais clareza sobre o seu próprio caminho, o que está funcionando de fato para você e o que pode, na verdade, estar só te atrapalhando. Lembrando que aqui nesse canal o nosso intento é sempre buscar uma visão mais profunda das coisas. Eu não vou te dar uma série de fórmulas prontas, eu não vou te dar uma lista de coisas para você seguir. Se é isso que você está buscando, aqui não é o seu lugar. Meu intuito é te apoiar a desenvolver as suas próprias ferramentas, para que você possa sentir, pensar e criar por você mesmo. Então hoje vamos esclarecer ideias, trazer luz para concepções que são disseminadas erroneamente e buscar criar um caminho mais verdadeiro em direção a nós mesmos, ao nosso coração e à nossa potência. A gente vive em uma era em que tudo parece ter uma solução rápida. Se você está ansioso, tem uma técnica para isso. Se você está com medo, tem um ritual para isso. Se está triste, tem uma sessão de cura. A gente aprendeu a pensar que qualquer desconforto precisa ser resolvido e que se a gente não consegue resolver é porque tem alguma coisa de errado com a gente. Mas e se o desconforto for parte do caminho? E se essa dor, esse incômodo, esse nó que insiste em aparecer forem justamente o que está tentando te ensinar algo que você ainda não quis ouvir? Hoje, muitas pessoas estão em busca da própria cura. E isso é bonito porque significa que existe um movimento coletivo de consciência, de olhar para dentro, de buscar se melhorar. Mas junto com essa busca vem também um engano de achar que a cura é o nosso destino final, onde a gente precisa chegar, que o objetivo disso tudo é a gente se consertar. Só que a gente não é uma máquina quebrada. A gente não está aqui para ser consertado. A gente está aqui para viver. Para a gente poder se aprofundar nesse assunto aqui, tem algumas coisas que eu acho importante da gente falar. Eu acredito que tudo que acontece nas nossas vidas faz parte de uma conversa íntima que a gente está tendo com ela. Eu desenvolvi esse pensamento nesse vídeo aqui, onde a gente falou sobre a ideia de criarmos a nossa própria realidade e sobre a ideia de que a gente precisa ser uma boa pessoa para que coisas boas aconteçam. Se você quer se aprofundar nesse assunto, eu vou deixar o link desse vídeo para você na descrição. Mas o que eu quero relembrar aqui sobre isso é que as coisas que nos acontecem, elas não acontecem porque a gente fez algo bom ou ruim. Existe um plano maior, é mais complexo que isso. É uma conversa íntima que a nossa vida está tendo com a gente. As coisas que nos acontecem fazem parte dessa conversa, que talvez não seja algo assim muito claro logo de cara. Talvez o que esteja acontecendo na sua vida agora e o que você está achando que precisa curar ou consertar
acertar seja apenas uma parte de uma mensagem que você está recebendo sobre algo que você ainda não consegue entender e que só vai ficar claro lá na frente. Talvez seja sobre algo bem imediato mesmo, que você precisa encarar logo. E quando é assim, pode ser difícil, mas é um pouco mais claro. Mas às vezes não é. Às vezes a gente fica ali tentando entender o que está acontecendo ou por que está acontecendo, mas essa resposta não é pra gente. Pelo menos não agora. E daí a gente precisa desenvolver algo que é ainda mais difícil do que a coragem para mudar. A calma para aceitar, a quietude para contemplar, para entender e aceitar que talvez você não vá receber nenhuma resposta imediata e que tá tudo bem, que talvez você ainda não tenha as ferramentas para compreender aquilo e que você ainda nem sabe que ferramentas são essas. E tá tudo bem. A gente precisa dar tempo ao tempo e deixar as coisas serem, sem querer intervir o tempo todo, sem querer sempre fazer alguma intervenção em busca de alguma resposta que ainda simplesmente não vai chegar. Muitas vezes o tempo de decantação de cada coisa é muito mais longo do que a nossa visão a curto prazo enxerga. Lembra que mesmo um carro parado em cima de uma ponte está se movendo. A ponte está ali recebendo vento, chuvas, erodindo e se movendo, assim como o carro em cima dela. Mesmo que esse movimento seja ainda imperceptível. A gente também tem uma ideia de que o equilíbrio que a gente está buscando é um destino final, mas não é nada disso. Tem uma professora que explica isso com uma imagem muito clara. Equilíbrio é você se mover de um bom lugar em direção a outro bom lugar, como um equilibrista andando na corda bamba. Ele está ali sempre em movimento, mas ele não cai daquela corda. O equilíbrio não é um lugar estático, é uma pulsão contínua que segue evoluindo e se descobrindo. A gente precisa lembrar que a pulsão natural da vida é o movimento. Não é sobre uma linha de chegada, é sobre esse fluxo constante, essa conversa contínua que a gente tem com a vida. Sempre que eu penso nessa continuidade, eu lembro de 3 mulheres. Uma é minha tia-avó, uma mulher de muita fé que desde pequena tinha acessos e visões. Ela é rezadeira e benzedeira e até hoje ela é sempre buscada pela sua vizinhança. E ela sempre trabalhou através de guias específicos. Até que alguns anos atrás ela teve um problema de saúde que debilitou muito o corpo dela e impediu os atendimentos que ela fazia por meses. E ali, naquele tempo, eu vi ela com mais de 80 anos se transformar. Eu vi a fé e a oração dela ganhar novas proporções. Os guias que antes eram essenciais para o trabalho dela deram espaço para um lugar mais íntimo, uma conversa mais íntima com a luz que guiava. Eu vi isso acontecer algumas vezes com outras professoras. A Caroline Miss, de quem eu gosto muito e quem eu já citei aqui algumas vezes, também passou por muitas transformações. Depois de décadas trabalhando com workshops e seminários sobre arquétipos, poder pessoal, contratos sagrados e coisas assim, ela teve o que ela chama de uma experiência mística muito profunda, que transformou totalmente o seu trabalho. Ela começou a falar mais sobre fé e oração. E tudo mudou. E essa mudança ela veio com convulsões que ela tinha, para as quais ela buscava uma cura, mas que vieram para trazer algo que ela nem imaginava. E daí lá, com seus 60 e tantos anos, com mais de décadas de carreira, ela viu todo o seu trabalho se transformar. E a mesma coisa aconteceu com uma outra professora minha, que depois de mais de 20 anos de consultório, viu o seu trabalho inteiro mudar para algo muito mais profundo e sutil. E essas histórias elas me tocam muito, porque eu vejo como a maturidade não significa chegar num lugar final, mas sim estar pronto para se transformar mais e mais. Como provavelmente tudo que elas viveram até ali fazia parte dessa mudança, embora tenha levado décadas para acontecerem de fato. E como provavelmente nada disso ainda chegou ao fim e vai seguir se transformando e se aprofundando. A gente não
tá aqui para ser consertado. Essa cura que a gente está buscando está acontecendo diante dos nossos olhos e nós simplesmente não percebemos. Eu acho que você já deve ter visto essa imagem ou alguma versão dela na internet. Esse lembrete de que a cura não é um caminho reto e linear, que ela tem muitas curvas, altos e baixos. Mas eu também não acho que ela termina ali. Eu acho que depois que a gente chega ali, ainda acontece muita coisa. Muitas vezes a gente tá trabalhando e trabalhando em algum aspecto nosso, e aí parece que a coisa melhora um pouco, e aí depois piora um pouco, daí melhora um pouco, e aí piora um pouco mais. Sabe quando você vai num ritual, ou faz uma sessão, ou tem um sonho, e tem um vislumbre muito claro sobre a sua cura, sobre a sua evolução, a sua transformação. E aí depois disso, você precisa colocar tudo em prática, porque é só através da ação que as mudanças acontecem de fato. Só através do trabalho diário que a evolução se dá. Porque tudo que existe no campo das ideias precisa vir para a Terra, precisa se manifestar de forma física e não sutil. E muitas vezes, quando a gente está trabalhando em algo, aquilo volta milhares de vezes para a nossa vida. Mas isso não quer dizer que a gente ainda está preso no mesmo padrão. Quer dizer que muitas vezes a gente precisa experienciar aquele mesmo padrão de diversas formas, até a gente chegar numa evolução maior em relação a ele. Olha esse vídeo aqui da Miriam Botan sobre o processo dela com o transtorno alimentar. Na primeira vez que eu consegui evitar um episódio de compulsão alimentar, depois de 15 anos convivendo com isso, não rolou um momento de vitória épica. Eu só chorei muito e fui dormir. Na verdade, foi um momento muito confuso e desconfortável, e poucos dias depois eu recaí. Durante o longo processo de tratamento da compulsão, foi no meio de várias recaídas que uma vez ou outra eu ia conseguindo fazer diferente. Cada vez que eu fazia diferente, eu ia construindo um caminho novo no meu cérebro, onde aquele cenário se tornava cada vez mais possível. Mas era como se eu estivesse treinando um músculo que eu nunca tinha usado. E da mesma forma que demora pra desenvolver um músculo, quem faz academia sabe muito bem, levou um bom tempo, coisa de anos, até que eu chegasse a um ponto onde não ter uma compulsão era mais comum do que ter. E levou mais tempo ainda para que as compulsões parassem de fato de acontecer. Todo dia a gente vê nas redes sociais uma transformação de 30 dias. Um glow up, uma jornada de crescimento pessoal com começo, meio e fim bem definidos em 1 minuto e meio. Só que mudanças significativas e reais, ainda mais quando envolvem mudar um comportamento, normalmente acontecem num processo muito diferente disso. Um processo que não é linear, não é fotogênico e definitivamente não acontece em 30 dias. A gente acaba esperando que mudar seja igual a transformação de reality show, dramático, completo e permanente. E quando a nossa realidade é cheia de idas e vindas, microavanços parecem não ter muita importância. Parece que a gente tá fazendo alguma coisa errada, quando na verdade tá tudo certo, é isso aí mesmo. Só que hoje eu fiz uma escolha 2% melhor do que ontem, não viraliza. E a gente quase nunca vê o depois do depois dos realities e das redes sociais. Quando a gente fala de transformação interna, falhar, não dar conta e até retroceder não é o oposto de progresso. É parte do processo que leva ao progresso. É a partir daí que, se a gente estiver prestando atenção, pode conseguir extrair informações valiosas sobre nossas necessidades, dificuldades, nossos limites e usar esse conhecimento para tentar fazer diferente na próxima vez. Me identifico muito com esse vídeo, porque eu também lidei com transtorno alimentar por praticamente 2 décadas da minha vida. Eu lembro que há alguns anos atrás, depois de muito tempo, eu tive um relapso muito grande, um tempo de muita compulsão, acompanhado de muita culpa, de muita tristeza, de uma sensação enorme de derrota. Eu lembro que eu conversava muito sobre esse assunto com uma amiga, e um dia ela me disse assim: "Olha, eu sinto muito que você está vivendo isso, mas te escutando, eu sinto que toda vez você tá num lugar diferente. Eu não acho que esse lapso é igual ao de 1 ano atrás." E naquele momento eu ainda não via isso, mas hoje eu vejo. Eu vejo como aquela temporada que foi super desafiadora foi importante. Ela veio depois de uma fase que eu achava que eu já tinha chegado numa paz com aquilo, mas ali eu pude desenvolver uma compreensão mais profunda a respeito de um gatilho ao qual eu ainda não dava a atenção devida. E eu vi que o trabalho que eu precisava fazer não era mais sobre a comida em si, mas era sobre o meu retorno a mim mesma e o meu centro. E hoje eu tenho uma habilidade bem desenvolvida de observar esse padrão, de ver do que ele pode se alimentar. E ao longo dos anos eu desenvolvi uma habilidade de escolha, de aumentar o tempo para minha decisão e para minha habilidade de escolher diferente. Mas isso quer dizer que eu curei isso para sempre? Eu não sei.
Talvez ainda tenha algo para eu aprender sobre o comer emocional. Talvez o meu caminho em direção a viver no presente, sem comparações, ainda tenha muitas flores para me dar. Pode ser que eu ainda experimente desafios, mas isso não significa que eu tô andando para trás ou que eu tô parada. Quer dizer que se eu acho que onde eu tô agora já tá muito bom, eu posso ir ainda mais longe, para um lugar ainda mais bonito e verdadeiro. Tem algumas questões que nos acompanham que são tão profundas ou foram desenvolvidas há tantos anos que o processo de caminhar em direção a elas é mais longo. Tem coisas também que são lição de vida inteira. Isso não quer dizer que cada passo não seja um avanço, porque cada etapa do processo já é a cura se dando em si. A neurociência vem comprovando isso com diversas pesquisas sobre neuroplasticidade e estudo do trauma. O cérebro ele não apaga nada, ele integra cada lembrança, cada dor, cada perda continua ali, mas não como uma ferida aberta, mas como um registro vivo daquilo que moldou o ser humano. E mesmo quando a gente supera algo, essa experiência ela não some, ela se transforma em novas conexões neurais, em novas formas de perceber e reagir. O que a gente chama de cura biologicamente é um processo de reorganização e não de exclusão. O cérebro é como um rio que redesenha as suas margens com o tempo e nunca o mesmo, mas sempre ele. A cura não é sobre tirar as dores, mas sobre dar um novo lugar para elas dentro da gente. Aprender a caminhar com o que antes nos paralisava, reconhecer que a dor que um dia nos feriu é a mesma força que hoje nos faz compreender o outro, criar, servir. Às vezes, nas minhas sessões de psicoterapia, um paciente chega assustado, com raiva, com medo, a respeito de algum padrão que se evidenciou ali durante aquela semana. Algo que ficou evidente que está causando muito incômodo. Algo que ele quer resolver agora. Ele quer curar. Só que, na grande maioria das vezes, aquilo que ele quer curar é, na verdade, o próprio processo de cura acontecendo. Aquilo que está incomodando é apenas um aspecto inferior que se tornou aparente, evidente. Algo que sempre esteve ali, no subconsciente, só que agora pode ser visto. O processo de despertar a nossa consciência para a nossa transformação é assim. A gente só vai tomando mais e mais consciência de nós mesmos e ver cada vez mais as nossas sombras, os nossos problemas, aquilo que está nos impedindo de caminhar em direção a uma vida mais verdadeira e mais plena, mais alinhada com o nosso caminho e com a nossa pulsão vital. A gente vai caminhando nessa espiral, subindo e caindo, melhorando um pouquinho a cada dia, às vezes piorando, às vezes ficando parada. Mas mesmo esses retrocessos aparentes fazem parte do movimento, fazem parte do que a gente precisa ver e compreender, mesmo que a gente não entenda, mesmo que ainda não faça sentido. Eu escutei essa frase e eu não encontrei a referência de quem é, mas eu achei ela muito bonita e eu vou dividir aqui com vocês. Se alguém souber a origem dela, deixa pra mim nos comentários. Aquilo que é sagrado cresce devagar. Isso me tocou muito, porque hoje em dia a gente tá sempre com pressa. A gente quer resultados rápidos. A gente não planta uma semente hoje para colher os frutos amanhã. A terra tem o seu tempo, assim como o nosso terreno interno. A gente planta, então a gente precisa regar, cuidar, esperar as condições certas, confiar no tempo da vida. E quem disse que é de Deus que a gente cure tudo? Essa frase ela me atravessou um dia. E é isso que a gente faz, né? A gente passa a vida tentando se consertar, tentando melhorar, tentando ser alguém mais evoluído, mais leve, mais iluminado. A gente fica esperando esse momento onde a nossa cura nos tornará prontos e aptos para a vida. Mas talvez a vida seja justamente caminhar com tudo isso. Talvez nem tudo precise ser curado. A natureza é imperfeita e ainda assim ela é completa. A árvore que cresce torta, ela não está errada. O rio que muda de curso não está em desvio. O vento que destrói uma folha é o mesmo que espalha as sementes de uma floresta
inteira. E ainda assim, a gente insiste em achar que a nossa vida precisa ser linear, impecável, coerente o tempo todo. A gente olha para as nossas dores, para os nossos erros, para os pedaços que ainda doem e pensa: nossa, isso eu preciso curar. Mas será mesmo? A gente também tende a medir a nossa vida pela régua do outro, o que nos dizem e nos vendem que é o certo, o melhor, o mais evoluído. Mas nessa história, a gente esquece de valorizar o nosso caminho, aquele que é único e perfeito em todas as suas imperfeições. Se a gente parasse de tentar correr atrás de uma imagem externa e aprendesse a valorizar o nosso próprio ritmo, que pode não ser igual ao da pessoa ao nosso lado, pode parecer até mais lento, mas isso não quer dizer que seja pior. A verdade verdadeira é que não importa se é melhor ou se é pior, porque é nosso e é ele o que a gente tem. A coisa mais útil que a gente pode fazer pelos nossos próprios processos é aceitar eles, aceitar o nosso ritmo, aceitar todos os erros que já passaram, aqueles que a gente cometeu ou que a gente sente que foram cometidos contra a gente. Talvez aquele ponto sensível que a gente tenta esconder, anestesiar ou corrigir, é o mesmo ponto que nos fez mais presentes em nós mesmos, que nos ensinou algo valioso, que nos iluminou de dentro para fora. Tem dois que não pedem remédio, pedem espaço. Tem experiências que não vêm para serem curadas, mas para ensinar a gente a viver de coração aberto. Eu gosto de pensar que uma das facetas do verdadeiro amadurecimento espiritual não é deixar de sentir dor, mas é aprender a sentir sem se perder. Olhar para aquilo que dói e dizer: tudo bem, você pode ficar. Sem precisar entender, justificar, nem curar. Só estar ali, com presença. Porque às vezes a dor é só um eco da vida chamando a gente de volta para dentro. E quando a gente aceita o inacabado, o imperfeito, o humano, a busca pela cura deixa de ser uma corrida e passa a ser uma dança. Eu não acredito que a gente foi colocado aqui nessa existência para sermos perfeitos. A gente foi criado para viver a nossa plena pulsão. E é diferente em cada pessoa, que se dá por caminhos diferentes. Talvez a verdadeira grande cura que todos nós precisemos seja aprender a cuidar mais daquilo que é nosso, em vez de se medir pela imagem do outro ou por aquilo que acreditamos que deveríamos ser. O psicólogo junguiano James Hillman, que escreveu livros como O Código da Alma, Revisão da Psicologia, dizia que a alma não quer subir, quer descer. Ela não está em busca de luz, mas de profundidade. E por isso, os momentos em que a gente sente que está voltando para trás no processo espiritual, talvez sejam justamente aqueles em que a alma está nos levando mais para fundo. Ela não quer que a gente escape da experiência humana, ela quer que a gente a habite por inteiro. Hillman também dizia que a verdadeira cura não acontece quando a gente melhora, mas quando a gente se aproxima da alma. Eu não gosto tanto de usar a palavra alma nesse contexto, porque eu acho que a gente usa a mesma palavra para falar de coisas diferentes. Mas aqui, ele está usando essa palavra como uma potência complexa e múltipla, que se revela através de imagens, mitos e fantasias, e que não pode ser reduzida a uma visão monótona. E aí ele dizia que isso que ele está chamando de alma não queria ser corrigida, queria ser sentida, escutada e não purificada. E por isso, às vezes, a transformação vem travestida de colapso, quando tudo parece dar errado, mas na verdade está abrindo espaço para algo mais autêntico nascer. Tem uma parte nossa que quer entender o porquê de tudo, que quer explicar, que quer transformar cada dor numa lição pronta. Mas existe uma sabedoria maior quando a gente se cala diante do mistério, quando a gente deixa a vida falar por ela mesma, mesmo que em silêncio. Talvez a gente precise de espaços que nunca se resolvam, lugares de mistério, de reverência, de não saber. É nesse não saber que a gente encontra de verdade com aquilo que é divino. Então, se tem algo em você que ainda dói, que ainda não curou, que você ainda não entende, respira. Não é um erro, não é um castigo, não é uma falha no seu processo. É parte dele. É um caminho que você está aprendendo a caminhar em direção ao seu próprio coração.
Depois de tudo isso, talvez você se pergunte: tá, mas e aí? O que que eu posso fazer? Como eu sigo o meu processo sem cair nessa busca infinita por curar tudo? Existem algumas práticas que a gente pode fazer para sustentar o nosso processo. Não para consertar nada imediatamente, mas para criar espaço interno para que a gente possa integrar aquilo que está acontecendo. Eu gosto sempre de pensar pela lógica das medicinas antigas, que sempre buscam um contraponto para chegar num equilíbrio. Então, se você está num estado muito acelerado, você busca por calma. Se você está estagnado, você busca por movimento. Então, o primeiro passo é entender como você está se sentindo agora em relação aos seus processos. Talvez você esteja triste ou desanimada com o que está ou não está acontecendo. E aí, nesse caso, você precisa criar situações onde a sua energia possa se mover mais. Talvez você esteja muito ansioso. E aí, nesse caso, você precisa nutrir o seu centro, o silêncio, a calma. Contrapor os nossos excessos e criar mais equilíbrio em nós ajuda a gente a criar o espaço interno que a gente precisa para lidar com as nossas questões. Porque muitas vezes o que a gente precisa não é de uma resposta pronta sobre o que fazer depois, mas sim de espaço para que a gente possa chegar nas nossas próprias respostas. A gente também precisa desenvolver uma afinidade com o nosso corpo, porque ele guarda as nossas emoções e regular ele é um bom primeiro passo quando a gente precisa criar mais conexão. Caminhar em silêncio, respirar devagar, colocar os pés no chão, voltar a atenção para o presente, observar os seus pensamentos sem tentar mudar nada neles, sem se perder nas histórias que eles te contam. Observar a natureza da mente tal como ela é. Aprender alguma técnica de meditação é algo muito valioso para a nossa vida, porque grande parte das nossas questões vem da falta de presença que a gente tem. Então, se familiarizar com alguma técnica que te possibilite ancorar essa presença tem muito valor. Mas, claro, apenas se familiarizar com a técnica não adianta muito. É necessário colocar ela em prática. Meditação é prática, assim como amor é verbo, assim como a transformação acontece na terra e não no campo das ideias. Também é muito importante aprender a sentir o processo, a deixar estar. A gente vive tentando entender as emoções, dar sentido para aquilo que a gente está vivendo, uma explicação para aquilo que passa por nós, mas a gente precisa aprender a deixar a emoção passar pelo corpo. Tá com raiva? Sente a sua raiva. Tá triste? Sente a sua tristeza. Chora se precisar. Nem tudo precisa de uma explicação e nem toda explicação está pronta para chegar. E tem algo que vem antes de qualquer técnica: o silêncio, a entrega, a humildade diante do mistério. Tirar alguns minutos do dia para não fazer nada, não buscar nada, apenas contemplar, olhar para o céu, para a lua, para o vento que se move, não para interpretar ou para receber mensagens e respostas, apenas para lembrar que existe algo maior sustentando tudo isso, muito maior que você e o seu tamanho pequeno. O silêncio não é ausência, é presença na sua forma mais pura. Essas práticas existem para te apoiar, para te ajudar a dar contorno para os seus próprios processos. E ter um trabalho de autodesenvolvimento também é essencial nesse sentido. Não precisa necessariamente ser uma terapia. Pode ser um ciclo de palestras, um professor que você gosta de escutar, algo que te ajude a observar os seus padrões e a nomear as suas questões. Vejo muita gente adulta hoje em dia que não tem repertório para nomear as suas emoções e sentimentos. Mas quanto mais a gente se desenvolver nesse sentido, mais aptos nós ficamos para cuidar de nós mesmos. Você não precisa se preocupar em curar todos os seus problemas. Você precisa se ocupar em viver inteira, presente em você, poder olhar para as dificuldades que você tem e a cada dia descobrir algo novo sobre aquilo, que vai te aproximando de ver aquele aspecto na sua dimensão mais primária. Entender o que você precisa fazer com aquilo, como contrapor aquela energia, para que você possa viver com mais leveza e entender que mesmo quando você estiver fazendo aquilo que precisa, que é necessário,
você precisa de calma e tempo. Quando você está doente e toma um remédio, precisa de alguns dias para aquilo fazer efeito. Com as nossas vicissitudes é a mesma coisa. A gente precisa de tempo para o remédio fazer efeito, para o corpo equalizar e poder integrar as novas informações. E quando você achar que está dando voltas no mesmo lugar, lembra que nenhum homem entra 2 vezes no mesmo rio, que o rio está sempre correndo e nós estamos constantemente nos transformando. Cada instante é único e nada se repete. Então respira. Você não precisa chegar em lugar nenhum. Você já está no caminho. Talvez a grande descoberta do caminho espiritual não seja como se curar, mas sim como viver enquanto a cura acontece. Porque a verdade é que a cura não é um ponto de chegada, ela é o próprio espaço entre um passo e o outro. A cada vez que você escolhe respirar em meio ao caos, a cada vez que você permanece em presença diante da dor, cada vez que você escolhe não fugir, ali a vida tá te curando. Cada tropeço, cada queda, cada silêncio, cada vez que você se ajoelhou achando que era o fim, era só o começo de uma outra forma. A vida, ela não tá te pedindo perfeição, ela tá te pedindo presença, ela não tá te pedindo respostas, ela tá te pedindo escuta. Talvez o mistério nunca se revele por completo, porque ele não veio para ser resolvido, ele veio para ser vivido. Então hoje, em vez de se perguntar o que eu preciso curar, pergunta como eu posso estar presente com aquilo que é. Talvez a cura não esteja em vencer a dor, mas em dançar com ela. Talvez o milagre não seja mudar o que é, mas viver o que é com o coração aberto. Porque talvez a maior cura seja justamente isso, apenas viver. Se você gostou desse vídeo, não deixa de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e ativar as notificações para você não perder nada por aqui. A gente se vê no próximo.